Oi, turma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então, primeiramente, quero desejar a vocês um ótimo ano. Sejam muito bem-vindos, tá? Ao sétimo. Que vocês estudem bastante, que vocês se dediquem, tá? E que esse seja um ano muito bom, apesar das inúmeras dificuldades, apesar da pandemia, né? E apesar de termos que superar mais uma vez, tá bom? Antes de começar a aula, só quero avisar que a gente tem várias limitações, né? Então tem alguns ruídos, mas dá pra a gente ter uma aula de qualidade, tá bom? Então vamos logo pra matéria. Esse ano nós vamos ver em geografia bastante coisa sobre o Brasil, tá? E vamos começar falando sobre a população brasileira. Então, quando a gente fala sobre a população brasileira, a gente está falando sobre pessoas, né? E a população brasileira ela é muito conhecida por ser misturada, por ter diversidade, e tudo isso tem a ver também com uma perspectiva histórica, tá? Então, para a gente falar sobre a população brasileira, como ela é nos dias atuais, vale a pena a gente repensar, aprender a formação do povo brasileiro, tá? Então, essa mistura que a gente fala do povo brasileiro, tem pessoas de vários problemas técnicos, tá, gente? Que tem vários de lugares diferentes. Tudo isso a gente atribui ao conceito de miscigenação. Tá? Então, quando a gente fala sobre miscigenação, a gente está falando do resultado de uma grande mistura entre diferentes povos. Professora, não entendi. Tá, vamos lá. O território onde a gente está, né, que constitui o Brasil, ele é praticamente, né, formado por indígenas, tá? Eu sei que há uns séculos anteriores, muito anteriores à colonização brasileira, havia outras civilizações aqui, né? A questão da América como um todo, a gente tem muito a presença dos astecas, incas e maias, sendo como as maiores civilizações que habitaram esse continente. Mas, quando a gente fala sobre a história brasileira, né, a gente considera ali mais ou menos o século XV e XVI, né, em que aqui viviam os indígenas, tá? Então, a nossa história, ela, a partir dali, vai sendo constituída por diversas migrações. E é sobre essas imigrações que a gente vai falar ao longo dessa aula, tá? Então, assim, hoje o povo brasileiro, ele é praticamente composto por descendentes de indígenas, europeus e africanos como os principais, mas também a gente vai ter os asiáticos, vai ter os árabes, a tela do celular fica apagando. A gente vai ter os árabes, dentre outros povos, tá bom? Então, aí nós temos uma imagem, tá, que é representada, né, pela Tarsila do Amaral, que faz referência à população brasileira, tá, e a sua miscigenação, tá bom? Ok. Neste momento, eu vou falar especificamente sobre cada um dos povos, tá, que constitui, pra gente ir bem devagar, tá? Eu esqueci de falar um detalhe que eu lembrei agora sobre a miscigenação. Quando a gente fala sobre miscigenação, a gente fala sobre mistura de povos, a gente tem que ter em mente que não necessariamente misturar, miscigenar é uma coisa boa, tá? Então, assim, dentro da história do nosso país, esses povos não necessariamente têm uma relação harmônica, tá? Muito pelo contrário. A história do nosso país, principalmente ali no processo da colonização, é marcada por muita violência, tá? É marcada por muita disputa de território, tá? Então, assim, é importante a gente falar
sobre isso, tá? Que a formação, né, do nosso povo não necessariamente é muito romantizada, né? Tem aquela ideia, aquela dimensão de que tudo foi acontecendo na base da harmonia, na base da cooperação, tá? Então, tendo isso em questão, vamos começar a falar sobre os indígenas, tá? Então vamos lá. Ali no século XVI, né, ali por volta de 1500, a gente vai ter aqui no território brasileiro, que não era ainda considerado Brasil, né, com as fronteiras e as demarcações que a gente conhece hoje, mas era este lugar, né, que é o território brasileiro atualmente. Existiam diferentes povos indígenas vivendo no território que atualmente corresponde ao Brasil. Viviam aqui entre 1 a 10 milhões de indígenas, divididos em cerca de 100 povos que apresentavam uma grande diversidade cultural. Duas coisas aqui, tá? Quando a gente fala sobre indígenas, a gente tem que pensar que, apesar de ser um grupo, né, de pessoas, dentro desse grupo há diversidade, tá? Então, quando a gente fala os brasileiros, a gente tem uma diversidade, né, de culturas, a gente tem uma diversidade de crenças, a gente tem uma diversidade de modos de vida. E dentro de cada grupo desses, indígenas, africanos, europeus, tem as suas diferenças, tá? Dentro das, tá? Então, quando a gente fala de cerca de 100 povos, né? A gente está falando de 100 povos. Legal. A professora se adaptando. A gente está falando sobre 100 povos, tá? Com culturas, modo de vidas diferentes, tá bom? Então, em 1500, a gente tem a chegada dos colonizadores, tá? E de 1500 até os dias atuais, a gente teve aí uma redução dos números de indígenas. Por quê? Isso acontece de duas formas, pelo menos as principais. A mortalidade por causa de confrontos, né? Então, quando os colonizadores eles chegam ao Brasil, a gente tem que entender que isso não foi de forma assim tão pacífica, tá? Então, não é aquela história do bom consenso de os indígenas deixarem explorar a mata, deixarem explorar o território, deixarem explorar o lugar. Então, houve muito confronto nesse processo de colonização e a partir desse confronto, muitas das vezes com os indígenas em desvantagem, né, em termos de armamento, acabavam por ser mortos nesses confrontos, acabavam por ser exterminados. Uma outra questão também foram as doenças, né, adquiridas pelo contato com os europeus. Então, na Europa, né, se tem um clima diferente, se tem outros tipos de doenças que quando se chegou, né, aqui no Brasil, os indígenas eles não tinham, né, desenvolvido a imunidade, todas essas coisas. Então, eles tinham um sistema imunológico mais enfraquecido, vamos dizer assim, né, em função de não estarem habituados, né, com os tipos de doenças que se tinham na Europa. Então, assim, claro, não estou dizendo que os europeus não foram mortos, não adoeceram, né, claro que também, mas em proporção, os indígenas eles acabavam sendo em desvantagem em função disso. Passados aí 5 séculos, né, aí falando sobre o século XXI, em 2010, o IBGE, que costuma fazer as estatísticas, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cada 10 anos, desativei as notificações, legal. Contestou, né, que apenas 818 mil indígenas viviam no Brasil, né, constatou.
Então, assim, teve uma redução muito grande, né? Entre 1 e 10 milhões para aí cerca de em torno, né, de 800, 900 mil indígenas, tá? Então, assim, várias coisas estão influenciadas com este processo que eu vou comentando ao longo do tempo, tá? Então, Tá, não vou para essa parte não, vou comentar porque aí depois eu vou falar sobre a questão das cidades. Então, assim, os indígenas, né, eles desde lá de 1500, eles dominam muito bem as florestas. Então, a gente está falando de uma época que o Brasil não era tão desmatado como hoje em dia. E a gente sabe que as florestas, assim, de modo geral, tem muita disputa, né, de interesses, principalmente dos capitalistas, né, porque é dentro da floresta que se pegam diversos recursos, né, diversas matérias-primas que vão para as indústrias. Então, por exemplo, a questão da madeira, né, a questão também de minerais, né, que são explorados por grandes garimpos. A gente tem também a questão da geração de energia. Então, assim, a principal energia que a gente tem no Brasil é hidrelétrica, né? Então, se precisa de rios, né, para se construir ali uma represa, e a partir daquela represa se tem a geração de energia elétrica. Então, assim, as indústrias, né, de modo geral, elas dependem muito, né, das florestas, elas dependem muito dos recursos naturais. A questão da agricultura também é muito comum a prática de se desmatar para transformar grandes áreas em lavouras. Então, assim, tudo isso, de uma certa forma, ameaça as terras indígenas, a vida indígena, mina muitas das vezes as possibilidades de sobrevivência deles, né? Porque os indígenas dependem muito da floresta, né? Depende muito de um rio limpo, sabe? Essas coisas assim. E esses rios muitas das vezes também acabam sendo ameaçados, né? Tanto no sentido de se desmatar, né? O que a gente chama de mata ciliar, que fica em torno do rio e mata o rio, então seca o rio, ou então até mesmo a própria poluição, que faz com que a água ela se torne imprópria, né, para consumo. Então, assim, várias coisas através do avanço da urbanização, através do avanço da agricultura, de uma certa forma impedem, né, ou impossibilitam a sobrevivência indígena, né? Então, nesse sentido, muitos indígenas eles deixam as suas aldeias para viver nas cidades, tá? Perdendo parte de seus costumes, crenças e tradições. Então, esses indígenas eles acabam absorvendo a cultura urbana e muitas das vezes uma cultura que não agrega, né, as mesmas características indígenas. Então, quando a gente vê a redução indígena, não é redução só em questão de número, mas também a questão da redução mesmo, né, dos hábitos, dos costumes, enfim. A cultura indígena ela é muito oral, é passada de geração em geração, né? Então, quando esses indígenas eles precisam sair, né, para as cidades, muitas das vezes as histórias elas vão sendo deixadas para trás. Claro, apesar de ter esse processo, não significa que as aldeias de certo modo acabaram, tá? Então, assim, tem muitos outros povos indígenas que ainda conseguem, né, sobreviver, resistir, viver nessas aldeias distribuídas pelo território brasileiro. Mas vou continuar comentando sobre isso nos próximos slides. Então, para cá. Aqui nós temos um mapa do Brasil, tá? Aí por volta de 1500, tá? E temos os principais grupos indígenas. Existiam só esses? Não, tá? Esses são os principais do território, né? Então, assim, os mais famosos, Tupi-Guarani, né, que
A gente tem ali bem no centrão. E no litoral nós temos Tupinanquins, tem Miminó, Goitacazes, Aimoré. Gente, tem vários, tá? Então, assim, Tupinambá. Então, é só para vocês darem aí uma olhada, mais ou menos, na localização. E, atualmente, nós temos este cenário, né? Vamos lá. O que isso significa? Nós temos aí, né, o mapa do Brasil que está em branco. Em cinza é América Latina, né? Então, esse mapa aí pega a questão também da América Latina para a gente ter essa dimensão, né, do país em relação à América, né, o continente ao qual ele pertence, né? Então, temos aí os dois oceanos, Atlântico e Pacífico. E o que eu quero que vocês percebam nesse mapa? O que está em verde, né, ali predominantemente no norte do país, são, né, as terras indígenas demarcadas, né? O que sobrou é o remanescente, né, das aldeias, das terras indígenas. Vamos lá. Explicar assim de modo geral como que as coisas elas chegaram até esse ponto. Nós temos praticamente no litoral, né, do Brasil, na região ali nordeste, sudeste e sul, a Mata Atlântica, né? Hoje em dia essa mata ela está mais do que 90% desmatada, tá? Por causa do intenso processo de urbanização. Então, assim, quando a gente teve o processo de colonização, os colonizadores eles chegaram pelo Atlântico, tá? E encontraram diretamente os indígenas que viviam ali pelo litoral, tá? Ao longo dos séculos, né, principalmente depois do século XX, a gente tem um intenso processo de urbanização que vai desmatando essas áreas. E na região central do país, a gente vai tendo o desenvolvimento da agricultura, que também vai desmatando essas áreas. Hoje, a gente tem praticamente como floresta nativa a floresta amazônica. E é lá, né, onde se concentra a maior parte dos territórios indígenas, tá? E também dos territórios demarcados. O que são territórios demarcados? Territórios demarcados são territórios que são legitimamente reconhecidos como área indígena e que lá não se pode ter urbanização, lá não se pode ter agricultura, lá não se pode construir hidrelétrica, né? É um território que tem que ser respeitado, que tem que ser inalterado para aquela população. Mas o que acontece? Quando a gente tem uma floresta, a floresta é o principal alvo, né, de recurso de grandes empresas, né, para a extração de matéria-prima, né, extração de madeira, extração de minérios, também para pegar aquela região e transformar em área agricultável. Tudo isso que, de uma certa forma, né, vai... Tudo isso que, de uma certa forma, vai desmatando e ameaçando, né, as comunidades indígenas, tá? Então, é muito comum a gente ter conflitos no campo, né, no meio agrário, em função disso, né, porque é uma disputa de território, né? Então, assim, pelos jornais é muito comum se ver notícia desses conflitos, as notícias de genocídio de comunidades indígenas. E apesar da lei, né, ter uma área demarcada para proteção, isso vai dependendo muito dos interesses, né? Isso vai dependendo muito de diversas políticas públicas, né, que esses indígenas eles acabam reivindicando, tá bom? É só um minuto que eu vou acender a luz.
Ficou melhor, né? Tá, vamos continuar. E aqui, né, a gente vai falar sobre os povos africanos, né? Como que eles chegaram até aqui o país, né? E como que foi acontecendo ao longo desse processo. Então, antes de falar sobre os africanos, propriamente dito, a gente também vai ter que retomar a história, tá bom? Então, vamos lá. Antes de se ter, né, encontrado a América e o Brasil, o mundo ele era praticamente considerado só em 3 continentes, tá? A África, a Ásia e Europa. No século XVI, a gente teve as grandes navegações, né, que as principais potências europeias, dentre elas Portugal, estavam interessadas em buscar recursos naturais em outros lugares, né, e daí eles encontraram o litoral, né, onde hoje é o Brasil. O que acontece? O principal objetivo que os colonizadores vieram para cá era para explorar, né? Explorar não no sentido da curiosidade, né? Vou explorar, ter curiosidade, não. Era no sentido mesmo de pegar os recursos naturais das florestas, o que fosse encontrado, retirar daqui e levar para a Europa, né? Esse que era o principal objetivo. E quando eles chegaram aqui e encontraram os indígenas, eles pensaram no indígena como uma força de trabalho, ou seja, utilizar os indígenas para trabalhar para eles, para tirar esses recursos e, enfim, eles levarem isso para a Europa, tá? Então, eles não conseguiram fazer isso com os indígenas pelo simples motivo, porque os indígenas conheciam muito bem o território, né? Então, eles tiveram essa dificuldade. E como abaixo, né, da Europa estava a África, eles pensaram na possibilidade de pegar os africanos e trazer para o Brasil, tá? Só que, naquela época, eles tinham, né, os europeus, muita dimensão de superioridade, né? Então, qualquer povo que fosse diferente deles, eles achavam no direito de que poderiam tratar mal, eles se acharam no direito de que poderia escravizar, tá? Então, nesse contexto que diferentes povos foram capturados, sobretudo por europeus colonizadores, e trazidos para o Brasil de maneira forçada para serem escravizados, tá? Povos africanos. Os principais povos que foram forçados foram os rebolos, mongolos, benguelas, tá? Tem outros, tá? Os africanos capturados eram transportados ao Brasil em porões de navio em condições precárias de higiene e alimentação. Então, é uma situação desumana, né? Eles não eram considerados como pessoas, eles não eram considerados, né? Não eram considerados em sua humanidade, né? Então tinha muito essa dimensão de coisificar os africanos, de considerar eles como animais e coisas assim do tipo, tá? Muitos deles não resistiam à longa viagem e morriam durante o percurso. Ao desembarcarem ao Brasil, os africanos capturados eram comercializados como escravos, ou seja, se você vende, né, um animal ou um africano, é como se fosse considerado a mesma coisa. E qual era a finalidade, né? Por que se traziam os africanos para cá dessa forma? Para trabalhar em engenhos de cana-de-açúcar, minas de ouro, diamantes, lavouras, construção de moradias e serviços domésticos, né? Então, eles submetiam os africanos a péssimas condições de trabalho, né? E para fazer esses tipos de trabalhos que
os europeus se achavam tão superiores que colocaram os africanos numa condição de serviço, né? Então, assim, esse regime no Brasil ocorreu durante 300 anos, né? E o Brasil, né, hoje tem um pouco mais de 500. Então, se você pega aí como se fosse uma idade de uma pessoa de 50 anos, 30 anos da vida dela foi, né, em regime de escravidão. Então, só para vocês terem uma ideia, né, o quão violento isso foi e como que esse processo, né, ele também gera impactos até hoje, apesar de se ter o fim da escravidão, tá bom? Só que a gente vai conversando isso ao longo das próximas aulas, tá? Só que, né, apesar desse regime de escravocrata, os africanos, eles tinham também, né, a sua inteligência, eles tinham também a sua esperteza. Então, muitos africanos escravizados fugiam do trabalho forçado e dos maus tratos que recebiam de seus donos, né? Então, a gente sabe que o processo, né, de escravidão, ele foi bem cruel, ele foi bem covarde, a ponto, né, como eu falei sobre o processo de submissão dos africanos, né, a ponto deles terem que considerar, né, os brancos como se fosse seu dono, né? Então, assim, isso é muito forte, né, numa construção social. Então, como que eles fugiam, né? Eles escapavam e se escondiam em lugares isolados. Esses lugares a gente denomina como quilombo, tá? Então, muitos desses quilombos tornaram-se comunidades quilombolas. Então, não era só o lugar, né? Eles começavam a criar laços, eles começavam a pensar estratégias, né? Eles começaram ali a se fortalecer como negritude. Atualmente, as comunidades são formadas por descendentes escravizados, tá? De africanos escravizados, que nos dias atuais são cidadãos livres. Então, os quilombos, as comunidades quilombolas, elas existem até hoje, tá? Então, assim, hoje os negros, eles estão livres, né? Mas ainda, né, eles mantiveram, né, esse lugar da identidade, esse lugar da memória, esse lugar da construção coletiva. Aqui. Ok? Então vamos lá. Segundo a Fundação Cultural Palmares, né, que é uma das fundações que estuda, né, sobre essa questão dos quilombos, da negritude, atualmente estão distribuídas pelo território brasileiro cerca de 3.000 comunidades quilombolas. Elas preservam grande parte da cultura afro-brasileira, que advém das tradições de seus antepassados, como culinária, religião, dança, atividades econômicas, dentre outros. Então, assim, é muito importante, né, essa preservação da cultura. Apesar de se ter a cultura africana, né, quando a gente fala de cultura afro-brasileira, a gente está falando sobre a cultura que foi criada aqui em território nacional. Tá bom? Gente, eu tô gravando da tela do celular, né? E infelizmente as notificações, elas estão aí. Tá? Tentei tirar, vou tentar tirar das próximas vezes, mas releve, tá bom? E aqui nós temos um mapa, tá? Esse mapa, ele traz onde estão localizados os principais quilombos, tá? Aqui tem dois tipos, né, de classificação de quilombos. A primeira, que são terras que foram tituladas, reconhecidas pelo INCRA. Então, o INCRA é o Instituto Nacional de Agricultura, Reforma Agrária, do Campo, enfim, ele é responsável, né, pela questão, né, da administração do campo. E
nós temos aí, né, 1.525 terras ainda em processo de reconhecimento, né? Então, tudo isso faz parte, né, de muita luta, tudo isso faz parte de muita reivindicação para a preservação desses territórios. Então, da mesma forma como ocorre com os territórios indígenas, também ocorre com os territórios quilombolas, essa questão de tentar preservar, né, a cultura, de tentar preservar o espaço, o território. Então, assim, quando a gente fala sobre miscigenação, né, como eu disse no início, não necessariamente isso é harmônico, né? Então, esses dois grupos, né, que compõem a população brasileira, né, indígena e negros, precisam, né, de leis, precisam de proteção, né? Os indígenas têm a questão da FUNAI, que é a Fundação do Índio, né, para ter ali preservado, né, a sua essência. Ah, professora, isso não acontece com a questão dos descendentes europeus? Não, não acontece. Porque esse processo ainda de dominação, né, esse processo ainda de embranquecimento da população, ele é bastante presente, né? Apesar do processo de colonização ter acabado, né, e apesar, né, de se ter ali a lei do fim da escravidão, a gente ainda traz muitos resquícios sociais sobre isso, tá bom? Mas a gente vai conversando ao longo das próximas aulas sobre a população brasileira e por enquanto nesta aula é isso, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.